Bom dia, igreja. Eu agradeço primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas não só por isso, porque Ele tem falado o que eu vou tentar falar em alguns minutos aqui para vocês. Ele já tem falado comigo desde março desse ano. Então, são no mínimo 4, 5 meses que o Senhor tem aos poucos dado ensinamentos profundos de apenas um livro da Bíblia. E esses ensinamentos têm sido cura para a minha vida, transformação para os meus dias, cura para o meu coração. Minha mãe está ali assim, porque ela tem acompanhado. E eu sou prova viva de que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E mesmo crescendo na igreja, não cresci muito, né? Mas os meus pais se converteram, eu tinha 3 anos de idade. São 27 anos na igreja. Mesmo assim, nesses últimos 4 anos, são os anos realmente que eu tenho percebido a presença viva e eficaz do Senhor na minha vida. Então não se engane, porque se você ficar sentado na sua garagem, você não vai virar um carro. Assim como se você estiver na igreja todos os dias, você não se torna um cristão. Bom, não ia falar nada disso, mas vamos lá. O acampamento aconteceu há 15 dias, né? Nem parece, mas já se fazem 15 dias. E eu tenho certeza que, mesmo que você que foi para o acampamento e ainda não viu o agir de Deus na sua vida, não duvide, porque o Senhor está agindo. E esse é o tema da pregação de hoje, o agir invisível de Deus. O Senhor, Ele age mesmo quando as coisas não ficam tão evidentes. Mesmo quando a gente não vê sinais claros, o Senhor, Ele age. E sabe que eu fiquei pensando nisso? O Senhor, Ele é tão bem resolvido com Ele mesmo, que Ele não tem necessidade de ficar mostrando o que Ele faz. Ele simplesmente faz, porque Ele é Deus. Né? E se você enviou seu filho, seu sobrinho, um dia eu vou enviar o meu sobrinho para um acampamento também. Mas se você enviou alguém aí da sua família, um amigo, e você ainda não viu, creia nisso e continue crendo que o Senhor está fazendo. E para você que foi, não desista de continuar buscando o Senhor todos os dias. Quem não ouviu a pregação do primeiro culto, por favor, ouça. Porque uma vai complementar a outra de um jeito que só Deus sabe fazer, que eu nem sabia que era a Maiara que ia falar hoje. Apesar de a gente viver muito junto, né, Mar? Mas o Senhor, Ele tem falado. Então, abra os seus ouvidos e perceba os sussurros do Senhor. Nós vamos falar sobre o agir invisível de Deus no livro de Esther. Por favor, deixe sua Bíblia aberta, a gente não vai ler agora. Eu quero explicar um pouquinho, eu vou contar a história. Eu amo histórias, amo histórias. E o livro de Esther é uma narrativa lindíssima. Tem um drama que só Deus para dar capacidade para alguém escrever uma história dessa. E não só isso, essa história foi real, aconteceu. Ela traz ensinamentos para nós ainda hoje. Talvez muitos de vocês já conheçam essa história até de cor. Mas eu quero contar ela de um jeito que já trazendo os ensinamentos para a gente hoje. Bom, o livro de Esther, de forma geral, conta como os judeus, em uma ação providencial de Deus, foram salvos de um genocídio que um inimigo dos judeus estabeleceu para eles. Então, a história toda conta como que o Senhor conduziu cada detalhe dessa história para que o povo fosse preservado. E tudo é contado de uma forma muito bela. A gente vê a ação de Deus em tudo, mas o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Você sabia disso? O nome de Deus não aparece lá. E nós vemos a ação dele o tempo inteiro. Então, a história começa com uma festa de 6 meses. Olha, esse mês de julho foi mês de festa lá em casa. Foi aniversário do meu pai, aniversário do meu sobrinho e festa dá trabalho. Né? Imagina 6 meses de festa, 180 dias, que o rei ofereceu festa para os nobres e para os oficiais. Mas não satisfeito, no final desses 6 meses, ele ofereceu mais 7 dias de um banquete para todo o povo. Então, aquele que ficou ouvindo falar do banquete 6 meses, mas ele não era nada importante, nesse banquete de 7 dias ele pôde participar, porque todo o povo
podia estar nesse banquete de 7 dias. E o rei, muito empolgado, já alterado um pouquinho, né, dos vinhos nobres lá do palácio, ele pediu para a rainha Vasti, para mandar a rainha Vasti se apresentar, porque ela era muito bonita, ele queria mostrar para o povo a beleza da rainha Vasti. Mas ela se recusou. E aí, por conta disso, o rei tirou ela do cargo de rainha, sob o conselho dos seus conselheiros, e abriu um concurso para a nova rainha. Então, todas as moças, jovens e virgens e belas, porque não poderia ser feia, né, para ser rainha, foram chamadas para participar desse concurso. E elas passaram por 12 meses de preparação. Foi 1 ano de preparação. Eu ia gostar, né? 12 meses só ali, recebendo os olhos, cuidando do cabelo, da pele, né? Essas coisas assim que mulher gosta. Elas ficaram por 1 ano se preparando e Esther estava lá. Esther, judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. Ela foi escolhida para ser a nova rainha. Improvável. Mardoqueu então orienta para que ela não conte qual era a origem dela. Ela não podia falar que ela era judia. E ela obedeceu. E a gente vê ao longo da história toda que ela acata o que é dado a ela como conselho, principalmente por aquele que tinha cuidado dela, Mardoqueu. E o rei oferece mais um banquete para comemorar a coroação de Esther. Depois disso, a gente vê que a história continua dizendo alguns detalhes para a gente. O Mardoqueu, ele entregou essa sobrinha, considerada filha dele, para viver ali no palácio, e ele continuou por ali. Ele todos os dias ia lá, tentar ver, né, se ela estava bem, ficava de olho na sobrinha dele. E por conta disso, ele descobriu que 2 eunucos estavam tramando matar o rei. Ele conseguiu falar isso, denunciou, o rei foi preservado da morte, esses 2 eunucos foram condenados à morte. Esse acontecimento ficou registrado no livro da história dos reis, mas Mardoqueu não foi recompensado por isso, pelo livramento da vida do rei. E, gente, talvez se fosse alguns de nós, a gente ficaria bem incomodado com isso, né? De não ter sido recompensado por algo tão honroso que ele fez. Mas isso também está sob o agir invisível de Deus. Presta atenção na história. Nós também temos um outro personagem aqui, que é Amã. Ele era um dos oficiais mais importantes no palácio e ele estava em autoridade sobre todos os outros. Ele estava abaixo apenas do rei. Ele tinha tudo. Ele vivia no palácio, ele tinha liberdade, ele estava sempre perto do rei, o rei contava com ele, mas ele não tinha uma coisa, que era a adoração de Mordecai. Quando ele passava, Mordecai não se curvava diante dele. Agora, guarda isso aí por enquanto. Ele tinha tudo, menos a adoração de Mordecai. Por conta disso, ele ficou com muita raiva. Às vezes eu vou falar Mordecai e Mardoqueu, mas é a mesma pessoa, tá? Eu não estou tendo algum problema aqui. É Mardoqueu e Mordecai, dependendo da tradução que você ler aí. Mas por conta disso, ele ficou tão incomodado que ele decretou a morte de todo o povo judeu. E por ele ser alguém de importância no palácio, ele tinha o anel do rei para fazer decretos, e ele fez um decreto de morte para todo o povo judeu, e selou com o anel do rei, como se fosse o rei dando aquele decreto. Bom, Mardoqueu fica sabendo também disso. E ele manda avisar a rainha Esther, falando que haveria a morte de todo o povo judeu, e que ela precisava fazer alguma coisa. E ela manda um recado para Mardoqueu, que tinha 30 dias que o rei não a chamava, e que todo mundo sabia que se alguém se apresentasse diante do rei sem ser chamado, a menos que ele estendesse o cedro para essa pessoa estaria condenada à morte, mesmo que fosse a rainha.
E aí a gente tem um dos versículos mais lindos desse texto, que está em Esther 4, 13 e 14. Que diz assim: Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: Não pense que por estar no palácio você escapará quando os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Tem uma frase da missionária Ana Alzira Nascimento que diz assim: Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Quem sabe não foi para um momento como este? Essa é uma pergunta que precisa trazer uma reflexão profunda para as nossas vidas. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou onde você chegou? Quem sabe não foi para um momento como esse que você tem a família que você tem, que você nasceu no contexto que você nasceu? Não é pela sua muita capacidade ou pela falta dela que você tem o emprego que você tem, que você estudou a escola que você estudou, que você vive essa vida que você está vivendo, nos contextos em que eu não posso chegar, mas você está lá, em que o pastor ou a pastora não podem chegar, mas você está lá. Quem sabe não foi para um momento como este que você não precisou ser internado. Eu acho interessante, porque eu também faço isso. Quando alguém dos nossos conhecidos, até mesmo os cristãos, recebe um diagnóstico e é internado por qualquer motivo, a primeira oração que a gente faz é: Senhor, tira essa pessoa de lá. Não é assim? A gente faz isso, a gente ama e não quer ver a pessoa lá. Mas e se a gente começasse a entender que, quem sabe, não foi para um momento como este que essa pessoa foi internada? Que você foi internado? Que você recebeu um diagnóstico de uma doença que é assustadora, mas quem sabe não foi para o agir invisível de Deus? Você consegue perceber que Esther não nasceu bonita à toa? Se você é bonito, glória a Deus. Mas não pega a sua beleza só para: eu nasci bonito, que bom, né? Obrigada. Não, porque até a beleza de Esther tinha um propósito muito maior do que a própria vida dela. Era o propósito de salvar um povo. Quem sabe não foi para um momento como este? Aí eu pergunto, mas que momento? Que momento que o texto e a história de Esther está falando para a gente? Olha, não era um momento legal, não. Era um momento de morte. Era um decreto de morte. Tinha cheiro de morte. Tinha cheiro de desespero, tinha cheiro de desesperança. Tinha data marcada para a morte acontecer. E talvez na nossa vida tenha esses momentos também, onde o cheiro de morte é muito evidente, onde o desespero é muito evidente. Talvez o seu filho preso nas drogas, talvez a sua filha presa na prostituição, talvez o seu marido preso em pecados, que a gente sabe que é morte. Talvez você, preso em mentira, engano, hipocrisia, religiosidade, idolatria. Tudo morte, tudo cheiro de morte. Mas talvez você também seja a peça fundamental para o Senhor conduzir a salvação para todo um povo. Talvez você seja uma Esther. Com todo respeito, homens entendam. Talvez você esteja no lugar de Esther também. Porque quem sabe não foi para um momento como este que você está aqui hoje também ouvindo essa palavra. Que Deus nos dê sensibilidade para entender, então, onde nós estamos para o cumprimento do plano dele nas nossas vidas. Por isso eu insisto nessa oração. Não nos deixe de fora, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. É muito maior, igreja. É muito maior do que o Senhor está fazendo na tua vida, na tua família, na tua igreja, no teu bairro. É no mundo. E Ele pode levar para onde Ele quiser.
Não foi a empresa que te chamou para outro país. É o Senhor te levando. Você entende isso? Deus não está a nosso serviço. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque parece que em algum momento da caminhada cristã a gente engole uma pílula de reizinho da barriga, né? Começa a crescer e a gente quer ser servido até pelo próprio Deus. Mas nós que estamos a serviço desse Deus. Ele é o rei. Maior do que Assuero, maior do que qualquer rei desse mundo. Ele é o rei. E nós somos os seus súditos. É um novo reino, é uma nova forma de viver. E aí você pode terminar a frase como couber a sua vida. Quem sabe não foi para um momento como este que você se casou, que você ainda não se casou, que você tem um filho, que você está grávida do segundo, que você não tem filhos. Quem sabe não foi para um momento como este que você não teve aquele emprego. Quem sabe não foi para um momento como este que você está na condição que você está. Guarda isso no coração. Deus está por trás de todos os acontecimentos, até mesmo daqueles que nos parecem trágicos. O Senhor está no controle. A Esther poderia ficar lamentando, né? Não tenho pai, não tenho mãe. Estou aqui sendo criada pelo meu tio, primo. Mas ela não fez isso. Ela foi cumprindo cada passo da ordem que era dada a ela. E era exatamente na condição que ela estava que Deus podia usar ela para o que ele usou. Então, voltando um pouco para a história, quando Esther recebeu o recado do Mardoqueu, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha, ela então manda outro recado para ele, dizendo que era para ser feito um jejum de 3 dias. E aí ela fala que ela, as servas, fariam, mas que também todo o povo judeu da região de Suzã e ele era para fazer esse jejum. E que depois disso, depois de 3 dias de jejum, ela se apresentaria ao rei. E ela diz assim: depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então, no 3º dia do jejum, Esther se vestiu com as roupas reais e foi ao pátio do palácio. O rei estava lá sentado, coincidentemente, de frente para a porta do pátio. E ele viu Esther e mandou chamá-la. E quando ela entrou, ele estendeu o cetro e ele falou para ela pedir o que ela quisesse. O que você deseja, rainha Esther? Eu te darei até metade do meu reino. Vocês gostaram, não? Até metade do reino. Mas Esther faz um pedido, para que ele e Amã fossem a um banquete que ela ia servir, para eles dois. Tá bom, simples. O rei foi, e no banquete, ela faz o segundo pedido. Mas antes disso, eu aprendo uma lição aqui. A questão da paciência e a forma como Deus trabalha. Às vezes a gente quer jejuar por 6 horas e já ter a resposta. Esther jejuou por 3 dias. E no 3º dia, ela não simplesmente apontou o dedo e falou: então, esse aqui, ó, que está do seu lado, rei, fez um decreto. Não, foi estratégico. Ela serviu um banquete. E aí, no dia do banquete, o rei pergunta de novo: o que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. E aí ela oferece outro banquete, pede para ele ir com Amã. Você consegue perceber que o Senhor, ele trabalha com o tempo de forma diferente que a gente trabalha? 3 dias parece muito. Mas o que dizer de 13 anos na vida de José? Ele, por 13 anos, não chegou na posição que ele já sabia que ele chegaria. E de Davi, então? Foi mais ou menos isso, 15 a 17 anos. É muito tempo, não é? E aí você pode lembrar vários na história bíblica, onde o tempo é muito longo se a gente parar para pensar, de forma humana. Mas Deus olha de outra perspectiva.
E eu gosto de pensar que Deus, ele veste as luvas da história. Ele conduz a história do jeito que Ele quer, no tempo dEle. E se nós nos entregarmos de forma voluntária e alegre, nós não vamos ficar sofrendo, batendo de frente com Deus, que tem o controle de todas as coisas, que faz o teu coração bater aí. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, olha só o que acontece com Amã. Ele vai para o primeiro banquete, já fica sabendo que vai ter um segundo banquete. E ele sai do palácio nas nuvens, né? Porque ele era o cara. E aí ele chega na casa dele, na família, e fala: gente, eu fui convidado para um banquete, só eu, o rei e a rainha Esther. Mas tem um judeu que não se curva. Eu passo e ele não se prostra diante de mim. E aí, quando ele conta isso para os amigos e para a família dele, ele fala assim, que o fato do Mardoqueu não se curvar diante dele, isso está em Esther 5,13. Incomodava tanto ele, que ele disse para a família dele, nada disso, porém, ou seja, nada disso do palácio, dos banquetes, de ser o mais importante no reino, nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. A sua esposa, então, os seus amigos sugerem que ele faça uma forca para matar Mardoqueu. E naquela noite essa forca é feita. Mas naquela mesma noite acontece uma outra coisa. O rei, no seu palácio, tem uma insônia. Aí eu fiquei pensando, acho que tem insônia que é enviada por Deus, né? Ele tem uma insônia e ele manda, então, que trouxessem o livro, lembra do livro, das histórias que acontecem lá no reino, para que fosse lido para ele alguma coisa. Talvez eu costumo às vezes colocar uma historinha assim, áudio para eu dormir. Mas talvez era nisso, ele queria que alguém lesse alguma coisa para ele dormir. E quando começam a ler, por coincidência, de novo, o rei manda ler esse livro e alguém começa a ler a história de que a vida do rei foi poupada através da denúncia fiel de um judeu que ficava na porta do palácio, Mardoqueu. E aí ele perguntou, interessante, foi feita alguma coisa para esse judeu? E nada tinha sido feito. O rei, não sei se voltou a dormir, porque essa informação não está lá. Eu imagino que não, ele deve ter ficado andando lá no quarto dele. O que eu vou fazer para esse Mardoqueu? O que eu vou fazer para esse Mardoqueu? E quando ele olha lá na porta, quem que estava lá? Amã. Manda chamar Amã. Vem cá, Amã. Fala uma coisa, Amã. O que o rei deve fazer para o homem a quem o rei deseja honrar? Aí o Amã. Vocês já estão sabendo o que aconteceu. Abre em Esther, agora a gente vai ler um texto um pouquinho mais longo. Esther 6, eu vou ler do 8 ao 10. Amã disse assim, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos oficiais nobres do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. E aí no 10, excelente, disse o rei a Amã, vá depressa pegar o meu manto e o meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio. Exatamente o que você sugeriu, não se esqueça de nenhum detalhe. A Amã fez tudo isso. Agora eu imagino como que ele saiu, né? Isso é o que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Isso é o que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Mas você sabe que a gente tem o costume de olhar para os personagens mais bonitos da história e falar, a gente se parece com eles, né? Mas ninguém quer parecer com Amã. E eu não posso passar pelo que aconteceu com Amã sem aplicar isso ao nosso coração. A nossa tendência é essa, a gente olha só para aquilo que é bom e a gente já se acha muito bom como. Mas Amã não existe um Amã dentro de mim.
Será? Se fizermos uma aplicação pessoal, a gente pode denunciar coisas terríveis no nosso coração, que insistem em ficar viva. Talvez seja aquela posição que a gente tanto deseja, seja um reconhecimento, seja uma pessoa, seja uma situação na vida, que tem se tornado o mais importante da nossa vida, a ponto de nada disso nos satisfazer. Isso se chama idolatria. Amã se enfureceu tanto com uma pessoa que não lhe prestava honras, que todos os demais que tinham reverência com ele, não serviu de consolo algum. Ele era um insatisfeito. Essa história mostra alguém de coração tão obstinado, cheio de idolatria, que não conseguia celebrar as boas dádivas. Às vezes o nosso coração está tão obstinado que nem gratos nós somos mais, pelas coisas mais simples. Ele não se conteve em participar de 2 banquetes especiais. Ele queria a morte de um único que não se curvava. E ele colheu o mal que ele mesmo semeou. Isso a gente vai ver ainda ao longo da história. Mas nós somos exatamente assim, quando não estamos plenamente satisfeitos em Deus. E durante essas últimas semanas, o Senhor me levava a orar de uma forma bíblica. Quando no texto bíblico a gente encontra que às vezes a maior condenação é a gente ser entregue à realização do nosso próprio desejo. E a gente tem vivido um mundo de insatisfeitos, não é? Tempos atrás, um pacientinho meu falou assim: eu preciso te falar uma coisa, eu estou com um problema de contentação. O que é contentação? Sabe quando você ganha uma coisa, mas aí seu pai, você quer mais, e o seu pai fala, mas você já ganhou isso. Nós estamos com problemas de contentação. Essa palavra não existe. Insatisfeitos. Nós sempre queremos mais, nós somos seres desejantes, Deus nos fez assim, mas dificilmente a gente encontra pessoas desejando as coisas certas, eternas. Então, um insatisfeito com o tempo de oração que tem, um insatisfeito pelo tanto que ele já entendeu da Bíblia, um insatisfeito pelo tanto que ele serve na igreja, um insatisfeito pelo tanto que ele testemunha lá fora, um insatisfeito pelo tanto que ele perdoa. Então, irmãos, que o Senhor encontre insatisfeitos pelas coisas certas, pelas coisas eternas, porque elas não passarão. Paulo disse em Filipenses 4, de 11 a 13, ele disse assim. Vamos abrir que eu não anotei. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. John Piper, ele escreveu uma frase dentro de um dos livros dele, que diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? Então, resumindo a história de Esther, Amã é enforcado na forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. Como? No segundo banquete que a rainha Esther oferece, o rei pergunta mais uma vez: Rainha Esther, o que você deseja? Até metade do meu reino eu te dou. E aí ela fala sobre o decreto de morte para o povo judeu. Ele pergunta quem fez isso. E ela fala: foi Amã. O rei fica tão atordoado com aquela informação que ele sai. Mas quando ele volta, ele vê Amã jogado
aos pés, perto da rainha Esther, onde ela estava deitada, implorando por favor, para que ela falasse alguma coisa em favor dele, para que ele não fosse morto. E o rei olha aquela cena e ele imagina que, poxa, até a rainha agora você quer assediar Amã. E aí Amã na hora é mandado para a morte. E aí alguém fala, rei, Amã construiu uma forca, então manda ele para aquela forca. Olha a ironia dessa história. Ele morto na forca que ele fez para o judeu Mardoqueu. Mas vamos reforçar algumas lições, então, de toda essa história. Eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia toda, ela é uma grande narrativa que conta a história de um Deus em missão para o seu povo, para ter o seu povo de volta para si. É a redenção do povo para Deus. E todas as demais histórias fazem parte dessa grande narrativa. O livro de Esther, ele não está fora disso, ele também mostra, ele aponta para a grande narrativa, que mostra Deus agindo mesmo de forma invisível para o bem do seu povo. Essa é a grande narrativa de Esther. Então aqui a gente já aprende que Deus continua em missão. Deus não criou o mundo e deixou lá para acontecer o que quer que aconteça. Não, Deus continua em missão. E a pergunta aqui é, ele pode contar com você? Independente da sua história, independente se você é órfã de pai e mãe, rejeitado, excluído, ou que você ocupe cargos importantíssimos e tenha muitas habilidades. Ele pode contar com você? Olha os sinais da ação invisível de Deus na história. Eu vou falar alguns aqui rapidamente. Sinais invisíveis. Vasti rejeitar se apresentar ao rei. Esther ser escolhida. Não nasceu bela à toa, já falei isso para vocês. Assim como o fato dela, naquele momento, ser jovem e virgem, estar à disposição do que Deus precisava para ela entrar no lugar de rainha. Ação invisível de Deus. Ela não ter revelado a sua identidade até então, porque talvez isso influenciaria o que Amã ia fazer. Ele não sabia que ela era judia. Ação invisível de Deus. Mardoqueu não ter sido recompensado na hora que ele livrou o rei da morte lá atrás. A insônia do rei, no qual naquele momento então ele descobre que agora sim chegou o momento de Mardoqueu ser honrado. Ação invisível de Deus, após 3 dias de jejum, Esther vai para o pátio do palácio e o rei está virado para a porta. Ação invisível de Deus. E a parte mais cômica da história, Amã sendo enforcado na forca que ele construiu para outro. E ele tendo que dizer o que o rei faria ao homem a quem o rei desejaria honrar. Ele achou que era para ele. E ele teve que fazer para o outro. Irmãos, eu insisto. O Senhor veste as luvas da história. Confia. Confia. Ainda que não pareça, confia. Olha para a sua vida. Será que você já consegue listar algumas ações invisíveis de Deus? De hoje para trás, será que você consegue olhar e falar, agora eu entendi. Por que aquilo aconteceu? E se você está no acontecimento ruim, olha para cima. É de lá que vem o seu socorro. E se você tiver que olhar para baixo, que você enxergue uma rocha firme. Porque é ali que você mantém a sua vida sustentada. O Senhor não perdeu o controle. Ele continua conduzindo a história para a realização dos seus propósitos. Então, talvez a gente precisa só parar de pensar algumas coisas que estão atrapalhando o processo. Eu trago aqui o exemplo de novo da história de José. Vocês lembram o que aconteceu? Um jovem sonhador. Mas que ele foi rejeitado e desprezado pelos irmãos a ponto de ser jogado num poço e dado como morto. Esquecido. Mas ao invés dele ficar, ai, coitado de mim, fui abandonado pela minha família, humilhado, vendido, escravo, preso injustamente. Quando ele chega no lugar onde Deus queria que ele chegasse, porque Deus precisava salvar uma nação, olha o que José fala.
Gênesis 45. Agora, não fiquem aflitos. Ele está falando para os irmãos dele. Quando ele revelou quem ele era, os irmãos pensaram, bom, agora ele tem poder, ele vai matar todo mundo, né? Não, olha o que ele fala. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. José confiou que aquela dor e sofrimento que ele estava passando, o que ele tinha passado, a injustiça, era Deus agindo, não era a ação do homem. Esther, ela leu um cenário e ela respondeu à necessidade desse cenário. Ela participou do que Deus estava fazendo. E isso aqui também serve muitas vezes para os jovens quando estão na fase de escolher um curso, uma faculdade, uma profissão. Qual que é a necessidade do mundo ao seu redor? Quais são as suas habilidades? E como, servindo a Deus, você pode responder a essa necessidade? Você também pode aplicar onde quer que você precise para tomar decisões. Será que Deus me quer nisso? Nem sempre a vontade de Deus é revelada de forma extremamente clara, irmãos. Em Esther não existe nenhum versículo, nenhuma frase do tipo, e então veio a palavra de Deus a Esther. Não tem. Mas tem no livro de Jonas. São as primeiras palavras do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, vá à cidade de Nínive, né? E aí o Senhor dá ordem claramente ao profeta. Consegue perceber que mesmo que a palavra do Senhor venha de forma clara, a ordem seja clara, nem sempre isso garante a nossa obediência? Porque Jonas não obedeceu. O plano de Deus se cumpriu através de alguém com o coração involuntariamente obediente. O plano de Deus se realizou. Mas a gente vê que Jonas ficou ali meio bicudo, né? Assim, ficou bravo com o que aconteceu. Ele não quis participar de forma alegre. Em Esther, nós não vemos uma ordem clara de Deus. Nós vemos um cenário. E ela, com as habilidades, estando no lugar certo, podendo ser usada por Deus. Sendo com um coração voluntário em obediência ao Senhor. O que nos torna, então, obedientes? Quero que você abra em Deuteronômio 30. A gente tem várias ordens. Ame ao Senhor de todo o seu coração, entregue ao Senhor o seu coração. E a gente fala muito do coração, a Bíblia também fala muito do coração. Nosso coração é o alvo do Senhor. Mas e aí a gente pensa, tá, mas como que eu vou conseguir ter esse coração? Não é ação humana. De novo, é a ação de Deus. O salmista entendeu isso, né? Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas o Senhor, Ele não está de mãos fechadas para que esse coração nasça dentro da gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. É Ele quem dá esse coração. A vontade do Senhor sempre se cumprirá, mas no processo, Ele deseja o nosso coração. Como você quer ser encontrado por Deus para a realização do plano dEle? Como alguém pronto e preparado para servi-lo? Ou será que o Senhor tem encontrado resistência na sua obediência? O Salmo 103:19 diz: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Nós servimos a esse rei. Em Eclesiastes 8, não estava aqui no contexto da pregação, mas hoje de manhã eu estava ouvindo esse texto e ali descreve como que nós devemos servir a um rei. E Eclesiastes está se referindo a um rei humano, onde se você fez um juramento para esse rei, você tem que obedecer. O que dirá do Rei dos Reis, que governa o mundo e governa tudo que nele há?
É um privilégio fazer parte disso. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus continua agindo. Eu quero contar para vocês agora, para encerrar, uma história de uma outra mulher, não está na Bíblia. Em 1945, Deus levantou uma mulher, solteira, baixinha, franzina. Se não fosse pela data, eu poderia falar que era eu, né? Não sou eu. Mas essa mulher foi encontrada por Deus com o coração disposto a servi-lo. Em 1945, passando por uma praça, ela ouviu um pregador falando de Jesus e ela se converteu. 4 anos depois, ela disse: eu quero ser missionária. Estamos falando de Sophia Miller. E ela atravessou o rio Içana, em direção à Colômbia, e ela andou por mais de 1.000 quilômetros nesse rio. E ela pregou para 2 tribos. E depois de um tempo, ela pregou por 40 anos, foram 50 igrejas abertas. E depois de um tempo, um jornalista foi conversar com ela e fez a pergunta que talvez muitos de nós faríamos: como você descobriu o seu chamado? E ela respondeu: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Pela manhã ela pregava, à tarde ela ensinava e à noite ela traduzia o Novo Testamento. Muitas vezes durante as viagens na embarcação, bem perigosa. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Nós lemos, nós aprendemos, nós estamos aos domingos na igreja. A ordem é dada todos os dias. Mas a pergunta é: nós temos obedecido? Porque talvez a gente não esteja vivendo uma crise de chamado. A crise talvez seja de obediência. O agir invisível de Deus nos convida a confiar que obedecer ao Senhor é o caminho mais seguro para uma vida que faça sentido. E infelizmente, não é só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Nós temos visto muitas pessoas que não encontraram o sentido de viver. Que preferem entregar as suas vidas à prostração da depressão, da ansiedade e de tantas outras doenças, porque não encontraram o sentido da vida. O sentido da vida é apenas um: é Jesus Cristo. Ele é a própria vida. A nossa vida só faz sentido se for vivida no trilho da nossa vocação. E não fica em crise: qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? A nossa vocação é honrar a Deus e gozá-lo para sempre. É viver em sua presença, em alegria e servir a Ele por onde formos, com as habilidades que Ele já nos deu. É responder no momento da necessidade como alguém que diz: Senhor, eu estou aqui a hora que o Senhor quiser, pode usar. E estar pronto, através da leitura, através da oração, através de relacionamento profundo com Deus. Maiara falou hoje de manhã: não há como aprofundar as nossas raízes em Deus, se não for através de um relacionamento com Ele. E por último, os últimos versículos de Esther. Mardoqueu, lembra dele? Alguém que pode passar tão despercebido na história. Mas diz assim: o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Mardoqueu não esperou ocupar um cargo oficial para fazer isso. Ele já fazia isso muito antes. E o cargo também não mudou o coração dele, ele continuou fazendo. Então, se você está aí se perguntando: por onde eu começo? Continue trabalhando para o bem do povo, independente do cargo que o Senhor tem colocado na sua mão. O que Deus já colocou nas suas mãos? São filhos? Eduque-os para que eles conheçam o Senhor. São amigos, que eles vejam o Senhor através da sua vida. É aquele emprego, que você seja o favor de Deus naquele lugar. O nome de Mardoqueu quer dizer favor de Deus.
Que você seja o favor de Deus por onde você passar. Se o louvor puder subir para a gente encerrar. Queria que você fizesse um momento de reflexão agora e pensasse, qual é o seu lugar de obediência? Para onde que o Senhor tem te chamado? Onde que Ele tem te colocado para que você sirva com obediência a Ele? Leia o cenário ao seu redor e enxergue onde que Deus pode te usar. Como Mardoqueu, continue trabalhando para o bem do povo. Conheça Deus, leia a sua palavra. Seja amigo de Deus, seja encontrado como um profeta do Senhor. Em Amós diz assim que o Senhor certamente não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, seus profetas. Será que Ele pode revelar os planos dEle para você e contar com você? Lembre-se, o Senhor, Ele veste as luvas da história. E nesse momento eu quero fazer um convite. Primeiro para você, que talvez ainda não entendeu, não faz parte desse reino. Um novo reino, uma nova forma de viver. Em obediência e alegria ao Senhor. Talvez você está perdido sobre o sentido da sua vida. Talvez você esteja aqui pela primeira ou pela 20ª vez e ainda não entendeu o que faz parte. Esse convite é para você. Que a partir de hoje quer falar, Senhor, quando o Senhor estender o cedro sobre mim, eu obedecerei aquilo que o Senhor mandar. O cedro representa a vontade, a liberação para você pedir. Senhor, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse reino. Eu quero ser encontrado pelo Senhor como alguém que o Senhor possa usar também, como eu vejo outras pessoas sendo usadas. Se é assim que você vai responder ao Senhor hoje, eu te convido a ficar de pé, a gente quer te conhecer. A gente quer saber que você tomou a decisão de fazer parte. Mas, Kari, faz 10 anos que eu já venho à igreja. Mas se você ainda não entendeu isso, se coloque de pé. Como um ato de coragem, como Esther fez. Ela falou, olha, eu vou me apresentar ao rei ainda que eu morra. Porque pode ser que algo dê errado nesse trajeto. Mas se esse é você, se você está falando, rei, conta comigo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. A minha vida não faz sentido se não for vivida dentro do que o Senhor tem. Os meus dias estão vazios, cheiram morte, desespero, desesperança, mas a partir de hoje eu quero experimentar essa vida que faça sentido. Se você é essa pessoa, meu irmão, não resista. Se coloque de pé e fala, Senhor, conta comigo. Não deixe a sua vida, você pode viver 80, 90 anos, mas se for fora da vocação do Senhor, essa vida não vai valer de nada. Agora você pode viver 30 anos, se estiver dentro do plano do Senhor, saiba, vale a pena, vale a pena. E o nosso último convite aqui é para você que tem caminhado, já entendeu sua vocação. Glória a Deus pela vida de vocês que se colocaram de pé. A vida com o Senhor é uma vida com significado. Não humanos, mas é além das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Que o Senhor faça os olhos de vocês permanecerem fixos no bom pastor. O último convite aqui é você que quer reafirmar esse compromisso. E que acorda todas as manhãs e fala, Senhor, me usa. Se você é essa pessoa agora, vamos cantar juntos ao Senhor, como uma oração de entrega, entregando a nossa vida como oferta de amor, ainda que isso esteja permeado de sacrifícios. Amém? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!